Tudo começa em um mundo caótico e bagunçado, onde os humanos tratam os semi-humanos como verdadeiros escravos. Mas o nosso protagonista, chamado Banasa, tem uma energia completamente diferente. Ele é muito gentil com os semi-humanos, o que faz com que os outros humanos detestem ele. Até mesmo os mestiços avisam para ele parar com toda essa bondade, temendo por sua segurança. Mas Banasa não desiste. Ele deseja um mundo onde todos possam se dar bem, embora poucas pessoas compartilhem desse sentimento. De repente, a vida de Banasa muda drasticamente, sendo invocado para um mundo totalmente novo. Ele descobre que é um candidato a herói, e agora ele está preso no reino mágico de Clearode, que se encontra no meio de uma longa e cansativa batalha contra o exército do Rei Demônio. O reino tem invocado pessoas de outros mundos na esperança de encontrar alguém capaz de derrotar as forças das trevas. Mas antes de qualquer coisa, eles precisam verificar as habilidades de Banasa. Ao ser trazido para esse mundo, ele teve que recomeçar completamente do zero, no nível 1. E nisso, os candidatos costumam receber bênçãos divinas, que lhes concedem poderes e habilidades extraordinárias que nenhuma pessoa comum jamais conseguiria obter. O processo de verificação é chamado de revelação divina. Banasa consegue ler o idioma local perfeitamente, mas quando o visor exibe seus status, todos ao redor ficam horrorizados. Acontece que ele não recebeu nenhuma revelação divina. Os seus atributos são idênticos ao de um cara comum, e diante dessa imensa decepção, os invocadores rapidamente o consideram um fracasso. O garoto tenta explicar que é apenas um comerciante comum e pergunta se podem mandá-lo de volta para casa, mas ninguém dá a mínima para o que ele diz. Em vez disso, todos os olhos se voltam impressionados para o outro candidato, um jovem loiro que aparentemente recebeu poderes incríveis, com atributos que já começaram no nível máximo, com status que chegam a 999. Todos o chamam como um verdadeiro salvador, implorando para que ele lute e salve o reino. Enquanto isso, o garoto Banasa só está querendo um jeito de voltar para casa, mas é completamente ignorado. Ele quebra a cabeça tentando achar uma solução, enquanto o rei está ocupado demais anunciando o herói loiro para o povo. Algum tempo depois, Banasa é jogado em uma carruagem e levado embora. O rei informa que o portal de invocação se fechou, e que por causa disso é impossível mandá-lo de volta, admitindo que foi um erro do reino. Eles até decidem compensá-lo em vez de simplesmente se livrarem dele. A solução do reino é deixá-lo viver na floresta, que fica localizada no extremo norte. Eles dizem que ele pode passar o resto da sua vida tranquila por lá, com a única condição de manter a boca bem fechada sobre o erro que cometeram. E durante a viagem, o garoto é acompanhado por um cavaleiro que foi proibido de falar com ele. Mas o protagonista, sendo bom de lábia, aos poucos consegue fazer o homem conversar. Ele descobre que naquele país, a divisão entre humanos e semi-humanos é levada muito a sério. Pensando bem, Banasa percebe que começou em uma situação terrível. Seus atributos eram péssimos, ele foi exilado em uma floresta perigosa e ainda tem uma ameaça constante do exército do Rei Demônio. Mesmo assim, ele decide que não vai deixar ninguém menosprezá-lo e começa a pensar que talvez esse novo mundo não seja tão ruim assim. A viagem até a floresta leva mais ou menos 20 dias e quando finalmente chegam, Banasa recebe uma bolsa mágica sem fundo, contendo dinheiro e suprimentos o bastante para sobreviver por um bom tempo. A partir daí, o Homem Lagarto avisa sobre os monstros perigosos que vivem na região, avisando que se ele quiser continuar vivo, é melhor sair daqui o quanto antes. Assim que fica sozinho, Banasa vasculha seu inventário e equipa uma espada. Ele avista alguns slimes por perto, e como eles se parecem muito com os monstros inofensivos do seu antigo mundo, ele imagina que não vai ter problemas. Mas ele estava muito enganado, e os slimes o atacam rapidamente. Banasa se esquiva para se defender e consegue vencer o combate, mas suas armas baratas acabam se despedaçando no processo. Nesse exato momento, uma notificação flutuante aparece diante dele, anunciando que ele acabou de subir para o nível 2 e seus atributos mudam drasticamente. Banasa fica completamente confuso ao ver que todos os seus status foram substituídos por estranhos símbolos de infinito. Ele decide ativar as notificações do sistema e a voz em sua mente revela que ele aprendeu uma enorme lista de feitiços que agora pode conjurar sem nem precisar abrir um menu. Banasa fica completamente chocado com toda essa quantidade de magia que obteve, mas as surpresas não param por aí. Um alerta do sistema está revelando que havia um feitiço de atração de monstros impregnado na bolsa mágica que o reino deu para ele. Foi exatamente por isso que os slimes atacaram ele. E lembrando que as armas fornecidas eram praticamente inúteis, o protagonista junta as peças e percebe que tudo não passa de uma armadilha do reino para que ele morresse nessa floresta. A voz do sistema pergunta se ele quer remover a maldição. Ele usa um feitiço de análise e desfaz o feitiço de atração. Ele até fica se perguntando por que o reino usaria uma magia tão fácil de ser dissipada. Em seguida, o protagonista começa a procurar um lugar seguro para se abrigar, mas uma nova notificação o interrompe. O sistema avisa que a floresta está contaminada com uma quantidade absurda de miasma, uma energia maligna emanada pelos demônios, que é extremamente prejudicial à saúde dos seres humanos. A voz pergunta se ele deseja purificar a floresta, e pensando no seu próprio bem-estar, já que vai ter que morar ali, Banasa acha que é uma excelente ideia. Ele se prepara para conjurar a magia, mas por ainda se considerar alguém fraco, ele imagina que o efeito será irrelevante. Porém, assim que ele ativa o feitiço de purificação, o resultado é uma demonstração colossal de poder mágico. As notificações do sistema explodem na sua tela,
dela, enquanto o nível de Banasa sobe disparando várias vezes seguidas. Enquanto isso, de volta ao castelo, a princesa comenta com o rei sobre como foi muito errado exilar Banasa na floresta, assumindo que o erro da invocação foi culpa do próprio reino. E para piorar toda a situação, boatos estão falando que o exército do Rei Demônio estabeleceu uma linha de frente bem nas profundezas daquela floresta. Mas o rei não dá a mínima, ele descarta Banasa como se fosse lixo, afirmando que ele não era digno de ser o herói deles. No entanto, do nada, o castelo recebe um relatório urgente. Alguém acabou de invocar a magia sagrada de purificação mais poderosa já registrada na história. O rei fica impressionado e rapidamente pensa que foi aquele herói loiro que aprendeu essa magia de altíssimo nível, mas ele logo descobre que estava errado. O herói de cabelos dourados havia partido na direção sul, enquanto a grande magia de purificação aconteceu justamente na floresta ao norte. Enquanto isso, nosso protagonista está bem tranquilo, percebendo que seu nível subiu absurdamente, chegando diretamente ao nível 367, mesmo sem ter derrotado nenhum monstro em batalha. Banasa então pensa que nesse mundo é possível subir de nível apenas utilizando magia, mas tem uma coisa que continua batendo na sua cabeça. Aquele estranho símbolo de infinito ainda permanece brilhando ao lado de todos os seus atributos. Como é muita informação para processar de uma vez, Banasa decide silenciar os avisos sonoros de subida de nível. Ao verificar suas reservas de energia mágica, ele nota que elas se regeneram completamente em questão de segundos. E não querendo se gabar, ele pensa de forma humilde que a sua capacidade mágica original devia ser muito baixa e que o perigo ainda é real. A sua magia purificou a floresta, mas ele ainda continua proibido de viver na capital como um cidadão comum. O sistema recomenda o uso de transformação física para que ele mude de aparência e consiga se misturar. Ele decide testar o feitiço. Primeiro, ele tenta mudar de gênero, mas não se sente confortável com o peso dos dois balões e desfaz o feitiço. Ele escolhe mudar seus traços faciais para um disfarce mais adequado. Em seguida, o sistema recomenda magia de teletransporte e Banasa se transporta diretamente para a cidade. Em seu antigo mundo, teletransporte era uma arte reservada apenas para os magos lendários. Então ele pensa de forma inocente que nesse novo mundo, essa deve ser uma magia comum que qualquer um sabe usar. Ele até tenta se teletransportar para seu mundo de origem, mas o feitiço não funciona além daquela dimensão. Sem poder voltar, ele decide procurar uma guilda para começar a ganhar a vida. E como abrir um comércio do zero sendo um novato seria muito difícil, ele pensa que a guilda de aventureiros é a melhor opção para caçar monstros ou aceitar missões de transportes. E guiado pelas instruções do sistema, ele chega no local onde a funcionária explica todo o funcionamento. Os aventureiros são ranqueados por patente com base em suas conquistas. E quanto maior o ranking, melhores são as recompensas e mais difíceis as missões. O protagonista decide se inscrever e para proteger sua identidade do reino, ele se registra com o nome de Filio. Ele precisa ganhar dinheiro rápido, mas descobre que sua patente inicial é baixa demais para acessar os trabalhos mais lucrativos. Nesse momento, o protagonista escuta rumores sobre uma garota que está desesperada atrás de uma escolta até a floresta. O problema é que ela tem pouquíssimas moedas para oferecer, e para piorar, correm boatos de que o exército do Rei Demônio montou uma base bem no coração daquela floresta. Ninguém é idiota o bastante para arriscar a vida por tão pouco, mas ela continua implorando, desesperada para salvar sua família que mora nos arredores. Os aventureiros ao redor ficam irritados com a insistência da moça, mas o garoto Filio fica comovido com a situação e se oferece para aceitar a missão de escolta. A jovem explica, muito tímida, que não tem quase nada para pagar, mas o garoto Filio sorri e fala que isso não é problema, já que ele conhece bem o caminho e pode simplesmente teletransportá-los até lá. Ao escutarem que um simples novato sabe utilizar a magia de teletransporte, todos na guilda ficam de boca aberta. Todos pensam que o garoto não passa de um grande mentiroso, pois o teletransporte é uma habilidade muito avançada e rara. Filio fica chocado com a reação deles, pois na sua cabeça, aquela era apenas uma magia básica que mal havia consumido a sua mana. Isso chama a atenção de uma cavaleira real chamada Billery, que fica exigindo que Filio se afaste da moça. Ela declara com firmeza que esse moleque não tem a postura de um feiticeiro de alto nível capaz de invocar um feitiço tão complexo, o que a faz suspeitar das suas reais intenções. A sua equipe de cavaleiras compartilha do mesmo pensamento, acusando o rapaz de planejar algo criminoso, e percebendo que a situação está fugindo do controle e que ele não pode levantar suspeitas com o reino, Filio decide calar as dúvidas, se oferecendo para levar Billery e suas subordinadas junto com eles. Eles se encontram em um local reservado, e seguindo o aviso grosseiro de Billery para não tentar nenhuma gracinha, Filio transporta todo mundo em um piscar de olhos, deixando todas elas completamente chocadas. No instalar de dedos, Filio transporta o grupo diretamente para os arredores da floresta, e surpresos com a distância percorrida, as cavaleiras começam a se perguntar se ele não era na verdade um mago poderoso disfarçado, pertencente aos altos escalões, mas Filio diz que não, insistindo que é apenas um aventureiro novato que conhece um pouquinho de magia. Envergonhadas, todas se desculpam por terem duvidado dele, e Filio respira aliviado por afastar tantas desconfianças. De repente, a garotinha que estava querendo a missão de escolta nota algo estranho. A densa e perigosa camada de miasma que cobria a floresta desapareceu por completo. O garoto Filio quase deixa escapar que foi ele o responsável pela purificação, mas a voz do sistema o avisa discretamente de que é extremamente perigoso revelar isso a um demônio.
Antes que Filho consiga processar o aviso do sistema, Biller e sua equipe, que já desconfiavam da garota, sacam suas armas e a cercam. A cavaleira grita para que ela desative o disfarce e revele a sua verdadeira forma. No começo, a garota finge estar assustada, mas logo muda de postura e choca todo mundo ao revelar sua identidade real. O seu nome é Fenris, e ela tem ligação com um dos temidos generais do Quarteto Infernal. E liberando uma pressão mágica avassaladora, Fenris nocauteia instantaneamente a equipe de cavaleiras. Biller cai impressionada, sem acreditar que estava cara a cara com uma criatura ligada ao alto comando do exército do Rei Demônio. Fenris está maravilhada com a própria força, e ao perceber que Filho foi o único humano que permaneceu de pé e totalmente imune à sua aura de miasma, ela decide que vai focar nele por último. Em um movimento rápido, Filho consegue resgatar Biller e as outras garotas caídas, mas percebe que não vai conseguir utilizar o teletransporte para fugir enquanto carrega 4 pessoas inconscientes. Usando sua magia de forma estratégica, ele transporta apenas as cavaleiras de volta para a segurança da cidade, salvando elas do perigo. E até mesmo ele fica surpreso ao perceber que o plano funcionou perfeitamente. Agora, sozinho diante da criatura, o protagonista sabe que não pode recuar se quiser sobreviver e ter uma vida tranquila nesse novo mundo. Ele se posiciona, pronto para liberar seu arsenal de feitiços, enquanto Fenris avança para eliminá-lo. Ele conjura um feitiço de alta velocidade e se lança em direção aos céus, impressionado com a fluidez e a leveza dos seus próprios movimentos. Ele ativa barreiras defensivas para se proteger dos contra-ataques. Fenris se mostra um oponente formidável e começa a se teletransportar pelo cenário para desviar das rajadas mágicas de Filho. Mas o protagonista não está para brincadeira. Combinando feitiços de restrição, ele acerta em cheio com magia gravitacional de alta potência, prendendo ela firmemente contra o chão. Fenris fica completamente chocada com a força daquele humano e desesperado para achar um tipo de magia não letal que apenas contém a loba demônio. O garoto Filho consulta seu sistema, que recomenda uma alternativa mais extrema, a magia de subjugação, um feitiço que basicamente escraviza o alvo e concede a Filho o controle total sobre as ações dela. Mas sendo um cara de respeito e princípios, Filho se recusa fortemente a utilizar um feitiço tão cruel, mas o tempo está se esgotando. Fenris acumula uma quantidade insana de energia e está prestes a quebrar a restrição gravitacional. Ela começa a disparar rajadas destrutivas contra ele, mas o sistema automático de Filho anula os ataques um por um. E sabendo que é questão de tempo até ela se libertar por completo, o sistema continua pressionando Filho para aceitar a subjugação. No entanto, ele fica contra essa ideia, motivado a não trazer a corrupção e os abusos da tirania humana para sua nova vida. Então, do nada, Fenris confessa que não tem mais energia mágica para quebrar a restrição, e completamente rendida, diz a Filho para acabar logo com sua vida. Para a surpresa da criatura, o protagonista se recusa, explicando muito calmo que sequer gosta de lutar. Ela fica chocada quando ele desfaz o feitiço e a liberta. Ela argumenta que é uma guerreira da raça dos demônios, nascida para o conflito eterno contra a humanidade, mas Filho deixa claro que não se importa se ela é humana ou um demônio. Ele simplesmente não tira a vida de alguém que já se rendeu. E impressionada com tamanha compaixão, Fenris desativa sua forma de besta e se transforma de volta em sua aparência humana. O garoto Filho se oferece para deixá-la ir embora em paz, mas antes ela promete que em gratidão nunca mais vai causar problemas aos humanos. O garoto começa a vasculhar sua bolsa mágica em busca de roupas limpas para ela, mas Fenris, completamente exausta pelo uso massivo de energia, acaba adormecendo ali mesmo. Naquela noite, enquanto ela descansa, o protagonista aproveita para analisar a gigantesca lista de feitiços que possui, interessado sobre o porquê da sua magia ser tão avassaladora e por que as pessoas daquele mundo acham tão inacreditável o uso de um simples transporte. Fenris acorda muito curiosa, tentando entender como perdeu o combate mesmo possuindo uma gigantesca resistência mágica. É quando ela percebe que o protagonista cuidou dela e curou todas as suas feridas enquanto ela estava inconsciente. Ela sabe muito bem que qualquer outra pessoa teria se aproveitado da situação para eliminá-la. Se fosse contra os soldados do reino, ela teria sido morta sem piedade, mas Filho agiu de forma completamente diferente. E emocionada por esse poder insano e por sua bondade, ela decide reconhecê-lo como seu legítimo mestre, jurando dedicar o resto dos seus dias para retribuir toda essa bondade. Filho tenta dizer que não precisa de nada disso, mas ela fica insistindo sem parar, se oferecendo até mesmo para ser seu escudo. E como ele recusa a ideia de escravizar alguém, Fenris entra em desespero, afirmando que se não pode servi-lo, então a sua vida perderá o sentido. Diante de tamanha insistência e para acalmá-la, o garoto finalmente aceita e permite que ela o acompanhe. Confiando nela, ele decide abrir o jogo e revelar toda a verdade sobre seu passado. Ele conta como foi invocado por engano e descartado pelo rei, por não apresentar nenhuma habilidade especial na revelação divina. Em seguida, ele desfaz a metamorfose, mostrando sua verdadeira aparência e confessando que não tem a menor ideia do que fazer a partir de agora. O garoto até avisa que ela com certeza vai se arrepender de seguir um herói fracassado, mas Fenris explica que os membros da sua raça, os lupinos, vivem unicamente em prol daquele que escolheram como mestre, não importando quem ele seja ou de onde ele veio. Ela jura lealdade eterna e o garoto aceita o juramento. Isso faz a mulher lobo ficar completamente radiante de felicidade.
Enquanto isso, no castelo, o rei fica muito desapontado ao receber a notícia de que o herói loiro simplesmente abandonou a linha de frente, onde suas tropas estavam. E quando perguntam sobre o motivo do seu esquadrão ter sido praticamente aniquilado, o herói covarde joga a culpa nos soldados, alegando que eles entraram em pânico e que ele fez tudo que podia para salvá-los. Ele se retira irritado, mas um dos soldados sobreviventes conta a verdade nua e crua para o rei. O herói dourado ficou escondido na retaguarda o tempo todo e fugiu covardemente assim que o combate esquentou, ainda tendo a audácia de culpar os mortos pela derrota. A reputação do suposto salvador começa a cair entre as tropas, despertando o rancor dos soldados. E sozinho no seu quarto, o herói loiro grita de raiva, frustrado porque suas estatísticas não subiram quase nada. Apesar de todo o caos e bagunça na batalha, mesmo após um mês inteiro de treinamento bancado pelo reino, ele só consegue dar conta de monstros de nível baixo, sendo completamente indefeso contra qualquer criatura que saiba lutar de verdade. É nesse momento de frustração que a sua serva pessoal chamada Tsuya aparece para dar uma consolada com uma massagenzinha milenar. E se aproveitando da situação, o herói a convida para sair, planejando gastar todo o dinheiro do castelo com a mulherada e inflando o próprio ego, em vez de proteger o reino. E no dia seguinte, bem longe dali, o protagonista, Filio, vai até a guilda de aventureiros para descolar algumas missões e ganhar dinheiro, embora ainda se sinta um pouquinho sem jeito com Fênix, o chamando de mestre. Isso fica acontecendo o tempo todo, e até em público, e no caminho, o comerciante local confunde eles com um casal de recém-casados, o que acaba dando uma ideia para o protagonista. Para evitar os olhares e facilitar as viagens, talvez fosse melhor eles fingirem que são casados. Para ela, é o maior sonho da raça Lupinos ter um marido forte e protetor. Filho tenta lembrá-la de que é apenas um disfarce. Mas já é tarde demais, ela já está completamente mergulhada no papel e passa a chamá-lo carinhosamente de querido maridinho. E chegando na guilda de aventureiros, Fênix faz seu registro e recebe sua própria placa de identificação. E notando que esse acessório combina perfeitamente com o de Filio, ela se lembra na hora de uma tradição da sua raça, o ritual de casamento dos Lupinos, que é sobre os noivos engolirem juntos os ossos das presas que caçaram. E por sorte, nosso protagonista é interrompido antes que ele comece a entrar em pânico, imaginando toda essa cena maluca. A recepcionista pergunta o nome de Fênix. Ela já estava prestes a anunciar, orgulhosa, a sua verdadeira identidade de demônio, mas Filho, agindo rápido, a interrompe e registra ela com o nome de Riz, e logo depois, ele explica essa enrolação para ela que de agora em diante, ela precisará viver como uma humana comum e usar esse nome falso para não levantar suspeitas. E nesse exato momento, um aviso de emergência ecoa pela guilda. Uma missão de altíssimo risco acaba de ser liberada para impedir que um bando de ursos psicopatas invada a cidade. Todos os aventureiros entram em pânico, pois essas feras foram as mesmas que dizimaram o exército do herói dourado. A situação é crítica, e por se tratar de uma emergência, qualquer patente de aventureiro pode aceitar o trabalho, e para motivar alguém a encarar todo esse perigo, a guilda está oferecendo uma recompensa absurdamente alta, de 10 vezes o valor padrão por cada urso derrotado. O contrato parece muito lucrativo, mas Filho hesita, sem saber se realmente tem capacidade para lidar com criaturas tão perigosas. A garota lobinha Riz, no entanto, insiste que ele é muito mais do que capaz. Filho tenta lembrá-la de que nem mesmo o herói oficial do reino conseguiu vencer esses monstros, mas acontece que a garota Riz tem uma lógica infalível. Ela mesma vai dar um jeito nos ursos psicopatas para provar a força de Filho. Afinal de contas, ele foi o cara que derrotou ela em combate. E sem perder tempo, Filho utiliza o teletransporte e leva os dois direto para a floresta, no exato local onde as feras estão aglomeradas, bem perto de uma cabana abandonada. A guilda havia informado que os aventureiros poderiam utilizar aquela cabana como base provisória. Riz então mostra confiança e garante que pode dar conta de toda a batalha sozinha, mas Filho faz questão de acompanhá-la, pois ele tem uma lista de novos feitiços que está querendo testar na prática. Riz fica muito animada com a oportunidade de lutarem lado a lado. E de repente, eles escutam gritos desesperados ecoando por perto e se deparam com o mesmo esquadrão de cavaleiras de antes. E estão completamente encurraladas pelos terríveis ursos psicopatas. Riz se lembra delas imediatamente, mas não está nem aí para o destino daquelas fraquinhas. E mesmo em péssimo estado e sem forças, a líder das cavaleiras ainda se recusa a desistir, mas acaba em uma situação de vida ou morte. Felizmente para o grupo, Filho aparece e derrota a maioria dos ursos psicopatas com um só ataque mágico. Apenas um urso, aparentemente líder do bando, sobrevive ao impacto inicial, mas o demônio Riz avança e nocauteia ele sem a menor dificuldade. E salvar esse esquadrão de garotas foi uma decisão completamente de Filho, o que faz a garota Riz pensar que seu mestre tem um coração bom até demais. E recuperando o fôlego, as cavaleiras mostram sua grande gratidão e revelam que estavam profundamente preocupadas com o bem-estar dele, após aquele acontecimento com o demônio maluco. E com medo que elas investiguem demais e descubram o segredo de Riz, Filho se apressa em apresentá-la como sua grande companheira de viagem. A garota lobinha fica fazendo pico, desejando que ele assumisse logo o papel de marido, mas a discussão é interrompida pela chegada de mais um urso psicopata.
A fera acaba saltando na direção de Rhys, mas a garota loba simplesmente o assusta com um olhar tão aterrorizante que paralisa o monstro de medo. Então, do nada, Rhys fica fingindo ser idiota e que não sabe por que o urso parou de lutar, agindo como se nada tivesse acontecido. E o ursão, tremendo, começa a acenar com a cabeça e, reconhecendo aquele gesto de submissão como um pedido de rendição, o protagonista e a demônio Rhys tomam a decisão inusitada de adotá-lo como se fosse um bichinho de estimação. As cavaleiras ficam completamente de boca aberta e em estado de choque. Afinal de contas, aqueles mesmos ursos psicopatas haviam pulverizado as forças de elite do reino. A garota lobo rebate, falando que a força do monstro é o argumento perfeito para mantê-lo por perto, guardando a casa. Enquanto o protagonista foca na parte de evitar que a fera ataque inocentes, ele coloca uma coleira mágica no urso para mantê-lo sob controle e aplica um feitiço de metamorfose para camuflar a sua aparência, deixando ele com o estilo de um ursinho comum. Enquanto o casal fica discutindo o nome fofinho para o novo pet, as cavaleiras continuam sem conseguir acreditar como é que eles capturaram uma criatura daquela magnitude com tanta facilidade. Em seguida, as guerreiras agradecem ao garoto Filior educadamente e se apresentam uma a uma. Além da Capitã Pillory, o grupo é composto por Blossom, a cavaleira pesada que na verdade é uma ex-fazendeira fortuna, a Nasa, uma arqueira focada, e Belano, a jovem maga. Elas finalmente revelam o verdadeiro propósito da conversa. Elas estão querendo desesperadas que o protagonista seja o professor delas e as ensine a lutar de verdade. Elas explicam o motivo. O herói dourado ficou completamente enfurecido quando suas tropas falharam na batalha e jurou diante do castelo que jamais vai liderar um exército contra o Rei Demônio novamente. Ele declarou que só voltaria a lutar se encontrasse soldados de muita confiança e competência, e por conta desse pedido, o herói dourado se trancou no seu quarto no castelo, e o rei ordenou que o esquadrão de cavaleiras treinasse incansavelmente, até chegar em um nível de poder aceitável para o herói. A meta colocada pelo rei é que essas 4 mulheres consigam derrotar feras do mesmo patamar que ursos psicopatas, mas a realidade é cruel. Trabalhando juntas, elas mal conseguem fazer cócegas em um único monstro. E é por isso que estão implorando pelo treinamento do protagonista. Ouvindo o pedido, o garoto entra em um dilema mental, pensando: eu acabei de chegar nesse mundo e nem entendo direito como é que magia funciona, então não tenho a menor condição de ensinar ninguém. Enquanto ele quebra a cabeça procurando uma desculpa, Rhys está fervendo de ciúmes ao ver as outras garotas se aproximando e cercando seu mestre. Para cortar o clima e resolver os dois problemas de uma só vez, Filior toma coragem e anuncia finalmente que Rhys é a sua gloriosa esposa e que o único plano deles é viver uma vida tranquila e isolados do mundo. As cavaleiras rapidamente recuam, entendendo o recado e respeitando o espaço do casal, mas é aí que a própria Rhys surpreende todo mundo e recomenda que Filior aceite ajudá-las. Ela lembra que, como sua esposa, sabe melhor do que ninguém que Filior é um cara bondoso, que jamais abandonaria alguém em necessidade. O rapaz sabe muito bem que não pode simplesmente ensinar o que ainda não entende perfeitamente, mas olhando para aquelas mulheres, ele percebe o quanto precisam dele. Ele confessa que talvez não seja o melhor professor do mundo, mas que vai aceitar e concorda em treiná-las. As meninas ficam radiantes de alegria, mas logo fazem mais um pedido. Elas precisam de um lugar para passar a noite e até se oferecem para pagar um aluguel por qualquer canto na sala da cabana. A garota lobo Rhys está achando essa ideia genial. Afinal de contas, a casa tem muitos quartos disponíveis. Isso significa que ela e Filior também poderão dividir a mesma cama, já que agora eles estão oficialmente casados. Enquanto isso, no castelo do exército do Rei Demônio, chegou aos ouvidos do grande soberano das trevas a notícia de que a força absurda que dizimou suas tropas e purificou completamente as profundezas da floresta não pertenciam ao exército do reino de Clyrode, mas sim a um único e misterioso indivíduo. O Rei Demônio fica muito surpreso ao saber que uma única pessoa possui um poder mágico tão colossal, a ponto de subjugar demônios de alto nível em um piscar de olhos. E diante dessa ameaça, ele toma uma decisão imediata e ordena que seus generais encontrem e capturem esse homem a todo custo. E na manhã seguinte, Filior acorda e dá de cara com Rhys, que tá observando sem nem piscar enquanto ele dorme. E quando o rapaz pergunta assustado o que diabos ela tá fazendo, ela responde com a maior tranquilidade do mundo que, como agora eles são um casal, é totalmente normal que uma esposa fique admirando o marido enquanto ele descansa, mesmo que seja por várias horas. Na verdade, voltando um pouquinho na noite anterior, Rhys já estava prontinha para se entregar à paixão e se tornar a verdadeira esposa de Filior. Mas o nosso protagonista, que ainda não aceitou totalmente a rapidez da situação, acabou amarelando e se recusou a passar a noite com ela. Isso acaba magoando um pouquinho os sentimentos da garota Rhys, mas Filior a tranquiliza com carinho, explicando que não é porque ele não gosta dela, mas sim porque existem certas etapas e conversas que um casal precisa passar antes de começar a pensar em ter filhos. E por segurança, só para garantir, ele planeja dormir no corredor, deixando o quarto inteiro para Rhys, mas ela rebate na hora. Ela usa o argumento infalível de que se o protagonista continuasse recusando a dormir no mesmo quarto que ela, Pillory e as outras cavaleiras logo vão perceber que o casamento é tudo mentira. E
E sem saída, o garoto precisa engolir o orgulho e aceitar dividir o quarto com ela, enquanto as convidadas estiverem na casa. E mesmo que as atividades mais íntimas no quarto estejam fora de assunto por enquanto, a demônia Riz ainda faz questão de ser uma esposa dedicada, se oferecendo logo cedo para ajudá-lo a se vestir. O protagonista fala que não precisa de tanta ajuda para colocar roupas, mas pensa que é apenas um gesto inofensivo e acaba aceitando. Porém, bem no exato momento que ela tira a camisa dele, Billery abre a porta sem bater e sente como se tivesse acabado de dar de cara com um momento íntimo, que com certeza não deveria ter visto de jeito nenhum, saindo correndo dali completamente vermelha. E depois, naquele mesmo dia, o grupo finalmente dá início ao treinamento na floresta, mas a teoria se mostra bem diferente da prática. Assim que a Capitã Billery fica cara a cara com um javali gigante, ela entra em pânico e foge assim que o monstro avança. Então Blossom, a cavaleira pesada, até tenta assumir o controle da situação para causar algum dano, mas após aplicar um único e previsível golpe, ela fica completamente sem opções, já que a força bruta é tudo que ela sabe usar, e acaba sendo arremessada pelo bicho. Riz então grita para Belano parar de ser inútil e ativar logo sua magia de suporte, fazendo com que a jovem maga finalmente invoque uma barreira defensiva que bloqueie o avanço do javali. O protagonista ordena que a Nasa atire contra o monstro, mas a flecha disparada pela arqueira mal consegue fazer cócegas na pele grossa da criatura. Com certeza, quando o assunto é combate real, essa equipe é um desastre completo. Filho percebe que terá uma quantidade absurda de trabalho pela frente. Isso se quiser treiná-las até que fiquem minimamente decentes. E como esse processo vai levar muito tempo, ele decide oficializar a moradia delas. Ele oferece quartos individuais para as garotas na casa, da qual ele agora é o proprietário, graças à missão dos ursos psicopatas. Afinal, ele não seria tão maldoso a ponto de deixá-las dormindo no chão da sala para sempre. E as cavaleiras ficam muito gratas por essa grande gentileza. Nesse momento, a garota lobo Riz aparece na sala, anunciando toda orgulhosa que o almoço tá servido e que todo mundo pode ir comer. O grande problema é que Riz, sendo uma loba demônio, nunca sequer pisou em uma cozinha humana antes, então ela não entende nada de culinária, e com medo de sofrer uma intoxicação alimentar, o garoto fala rapidamente e se oferece para cozinhar a carne, deixando Riz bem longe do fogão para evitar que ela transforme os ingredientes em uma pilha de carvão. Billery aproveita a chance para se desculpar pelo mal-entendido da manhã e se oferece para ajudar Filior na cozinha. Após um longo esforço em grupo, uma refeição completa e deliciosa finalmente fica pronta e todos ficam maravilhados com a aparência incrível dos pratos. E após tomarem um banho para relaxar, Filior recebe muitos elogios por suas incríveis habilidades culinárias. Mas humilde como sempre, ele sabe que não pode levar todo o crédito sozinho, pois a Capitã Billery também se mostrou muito habilidosa na cozinha. Ao ver a amizade dos dois, Riz começa a bufar de ciúmes, afinal, é ela quem deveria estar brilhando no papel de esposa. Billery fica um pouquinho envergonhada com os elogios e revela um segredo. Na verdade, ela cozinha muito melhor do que controla a espada. Algo que, convenhamos, todo mundo ali já sabia. Ela conta que a sua família nobre passou por sérias dificuldades financeiras e não tinha como pagar um chefe de cozinha sofisticado, obrigando ela a aprender a preparar a própria comida. Com tudo esclarecido, todos se servem e a comida está divina. Pelo que parece, Riz ainda está um pouquinho contra no início, já que sempre foi muito carnívora e detesta vegetais. Porém, sabendo que foi Filho quem preparou aquela salada caprichada, ela decide dar uma chance e descobre que o sabor não é tão ruim assim não. E depois, naquele mesmo dia, o protagonista leva os javalis extras que eles caçaram até a guilda para serem avaliados, e o nosso garoto está realmente começando a chamar muita atenção na cidade, já que fazer a caçada daquelas feras colossais parecer um simples passeio no parque não é para qualquer um. Enquanto esperam a guilda contabilizar os espólios, Riz pede permissão a Filho para dar uma voltinha na cidade. Ele concorda na hora, pois ela disse que tinha alguns negócios particulares para resolver, e além disso, Filho foi abordado por mais uma pessoa na guilda, que precisa conversar seriamente com ele em um lugar mais privado. Enquanto se afasta, vemos que Riz está secretamente determinada a iniciar seu próprio arco de treinamento intensivo para se tornar uma mestra da gastronomia e impressionar o seu amado marido. E de volta à cabana, Filho escuta o relatório de Philly, que revela que as conquistas impressionantes do jovem rapaz aventureiro já viraram um assunto principal na capital. A notícia da sua força avassaladora chegou até os ouvidos do palácio, e a coroa agora está querendo oferecer um cargo oficial de prestígio ao lado do novo herói. A proposta do reino inclui nomeá-lo como cavaleiro honorário para que lhe ajude na linha de frente e derrote o rei demônio de uma vez por todas. Mas só de pensar em se envolver com a política e as traições daquele maldito palácio de novo, Filho sente um frio terrível na espinha. Para os habitantes nativos desse mundo, fazer parte do grupo de herói é a grande honra imaginável, mas Filho veio de outra realidade. Então por que diabos ele se importaria com títulos? Ele diz a Philly sem enrolação que não tem o menor interesse nos assuntos do herói, e que não está querendo de jeito nenhum se juntar à guerra do reino, e deixando sua posição bem clara, ele encerra a conversa. Ao sair para a rua, ele encontra Riz esperando por ele, mas a coitada tá parecendo até que saiu de um incêndio terrível. Toda chamuscada e com a cara emburrada, Filho fica preocupado com o estado dela, e logo descobrimos
a verdade. Enquanto esteve fora de cena, ela tentou frequentar um curso rápido de culinária para conquistar o estômago do marido, mas acabou subestimando completamente o quão difícil é seguir uma receita humana, e o laboratório acabou explodindo. Apesar de todo esse desastre, a determinada garota loba não vai jogar a toalha e jura que vai continuar tentando até conseguir preparar uma refeição decente. Enquanto isso, de volta ao castelo, o herói dourado está obcecado em recrutar aventureiros poderosos de quem ouviu falar nos boatos da guilda. Ele tá querendo usá-los como bucha de canhão para fazerem todo o trabalho pesado no seu lugar, e como resultado, o protagonista e sua esposa começam a receber uma enxurrada de convites indesejados e insistentes para se juntarem à comitiva real, mas rejeitam todos eles educadamente. A situação vai se tornando tão irritante e repetitiva que até Rhys fica cogitando seriamente em utilizar a força bruta, só para fazer os mensageiros entenderem o recado de uma vez por todas. Contudo, Filior interfere, lembrando ela que os soldados estão apenas cumprindo ordens e que não devem pagar pelo prejuízo. Além do mais, eles têm obrigações mais importantes, como voltar para o treinamento de Billerry e das outras cavaleiras, e caminhando pelo terreno da propriedade, o garoto encontra Blossom, que está cuidando de uma horta que está fazendo sucesso graças aos seus cuidados. Tudo porque essa antiga fazendeira faz questão de demonstrar toda a sua imensa gratidão pelo quarto na casa. Essa ajuda que ela está dando na horta é fantástica, mas a verdade é que Blossom está apenas utilizando o trabalho agrícola como desculpa perfeita, só para adiar o exaustivo treino de espadas por mais um tempo. E um pouco mais adiante na floresta, Rhys está tentando fazer com que a Nasa dispare algumas flechas em um alvo em movimento, para finalmente ela começar a agir como arqueira de verdade. Mas o problema é que a Nasa é sensível demais e morre de pena de atirar suas flechas nas galinhas da floresta, achando os bichinhos fofos demais para virarem alvos. Rhys tenta usar a lógica da sobrevivência, argumentando que se ela acertar o disparo, elas terão um delicioso frango frito no jantar. Mas a arqueira continua nessa ideia idiota. O treino das duas acaba sendo interrompido pelo restante do grupo. Do outro lado do acampamento, a maga Belano está quase desmaiando de exaustão por ter esgotado completamente a sua reserva de mana. Vendo o sofrimento da jovem, Filior tem uma ideia genial. Utilizando sua alquimia, ele cria um anel mágico customizado, que expande massivamente a capacidade mágica de quem o usa, garantindo que ela não apague toda vez que conjurar um feitiço. Belano fica profundamente comovida e agradecida, mas acaba deixando seus sentimentos intrusivos e a sua clara paixão por Filior tomarem controle por um segundo. Com os olhos brilhando, ela tenta deslizar o acessório direto no dedo anelar esquerdo, mas Rhys aparece do além e bloqueia a mão da jovem feiticeira na velocidade da luz, deixando bem claro que não vai tolerar nenhuma concorrência perto do seu homem. É nesse momento de comédia que a Capitã Billerry aparece gritando desesperada, chamando por Filior, porque está quase sendo derrotada em seu próprio treino, apanhando até para uma simples lagarta gigante nojenta. Rhys corta o problema rapidamente. Ela tá furiosa, dizendo que não vai permitir que ninguém mais fique roubando um segundo sequer da atenção do seu macho. Após o fim do treinamento, todos entram na cabana para o jantar, e surpreendentemente, a refeição preparada por Rhys parece muito apetitosa e comestível. Impressionado, Filior pergunta quando foi que ela aprendeu a cozinhar tão bem. Rhys admite orgulhosa que fez várias aulas intensivas de culinária e que por acidente acabou queimando alguns estabelecimentos no processo, mas garante que todo o esforço valeu a pena, porque no fim conseguiu servir o seu amado marido. Enquanto eles comem, do lado de fora, escondida na vegetação da floresta, uma garota demônio espiona tudo. Ela está completamente chocada ao reconhecer que Rhys é simplesmente a mesmíssima temida guerreira Fenris que ela conhecia no passado. Porém, ver aquela temível loba bajulando e agindo de forma tão carinhosa com um mero humano deixa a espiã sem entender nada. Por sorte, ela não precisa ficar esperando muito por respostas, pois a própria lobinha Rhys detecta a presença da invasora e descobre que era o Luminas quem estava espionando. Ela traz a nova garota para dentro e Filior, com sua educação de sempre, serve uma xícara de chá. Rhys, no entanto, não tem paciência para conversa fiada e pergunta diretamente o que a serva do Rei Demônio está fazendo aqui. Já sabendo que ela não veio para um passeio amigável, o Luminas explica que foi enviado pelo alto comando para investigar toda aquela região específica, mas acabou se deparando com a demônia Rhys e decidiu descobrir o que estava acontecendo. Então Rhys fica explicando com a maior naturalidade do mundo que agora está morando aqui com seu querido marido, deixando o Luminas em absoluto choque ao descobrir que a orgulhosa guerreira se casou com um simples humano. Enquanto toma outro gole do chá, a espiã tenta processar o quanto a personalidade de Rhys mudou drasticamente desde que ela abandonou o exército. E tem outra coisa que a deixa extremamente desconfortável. Filior continua ali sentado, muito calmo e também sereno, relaxando ao lado de uma alta oficial do exército do Rei Demônio, sem demonstrar o menor desespero. O que mais assusta o Luminas é que ela não consegue avaliar os status de Filior com suas habilidades de análise, algo muito estranho, já que nem mesmo o próprio Rei Demônio consegue esconder completamente seus atributos e suas artes. Ela pensa que Filior deve ter uma força avassaladora. Mudando de assunto, o Luminas comenta sobre as bizarras mudanças que ocorreram no ecossistema do local.
Alguma coisa purificou a floresta do nada, destruindo o miasma e erradicando os monstros da noite para o dia. E escutando isso, Filiô finalmente junta as peças e se lembra da magia de purificação que ele conjurou quando chegou, e percebendo que por conta dos seus atributos infinitos, o feitiço afetou toda a região. O Eliminas fala que precisa de um segundinho para processar o que acabou de ouvir. Afinal, se Filiô purificou a floresta, isso significa que foi a magia dele que varreu o exército demônio e acabou resultando na eliminação do irmão de Riz, o general Gyo. Em outras palavras, Filiô é a pessoa responsável pela morte do irmão dela. A espiã simplesmente não consegue acreditar. Riz escolheu se casar justamente com um grande inimigo da sua família, mas a lobinha manda Eliminas calar a boca, ficando profundamente irritada com as acusações contra seu marido. Quando Filiô pergunta se ela sabia que a purificação dele havia causado a queda de Gyo, Riz confirma que sim. Ela conta que não tinha ninguém naquele reino capaz de utilizar magia sagrada em uma escala tão colossal. Então, era claro que o responsável era Filiô. Porém, para ela, o seu irmão era um guerreiro orgulhoso que aceitou os riscos do combate e que não gostaria de ver ninguém chorando pela sua morte, especialmente por ter sido derrotado por alguém com poder tão avassalador quanto o de seu marido. E para Loba Demônio, na regra dos guerreiros, quem não está querendo morrer não deve pisar em um campo de batalha. Riz se apaixonou por Filiô por causa da sua bondade e força incomparável. Então, não importa o passado, seus sentimentos por ele não vão mudar por nada. Nesse instante, eles percebem que toda a conversa foi ouvida secretamente pelas cavaleiras. As garotas haviam ficado ouvindo atrás da porta e agora sabem muito bem que Riz é, na verdade, a temível Fênix que quase destruiu elas no primeiro encontro. Todas ficam apavoradas, enquanto Eliminas passa a enxergar Filiô como sendo a maior e mais perigosa ameaça ao exército do Rei Demônio. E querendo testar todo aquele poder, Eliminas desafia Filiô para um duelo para ver do que o marido de Fênix é realmente capaz. A loba Riz tenta atrapalhar com ciúmes, achando que essa espiã tá querendo dar em cima do seu marido, mas Filiô concorda tranquilamente com essa disputa. Eles estabelecem as regras, permitindo o uso livre de magia até que alguém se renda. E confiante, Eliminas salta pelos céus e dispara uma chuva de feitiços de ilusão e ataque para desorientá-lo. Porém, o protagonista apenas dissipa as magias no ar como se fossem fumaça e contra-ataca com um feitiço de imobilização. Em um piscar de olhos, Eliminas fica congelado no ar, completamente incapaz de se mover ou utilizar mana, e não tem outra escolha a não ser se render. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.